Temperatura é um aspecto fundamental que rege nossas vidas diárias. Desde o calor de um dia de verão até o frio cortante do inverno. Cientistas buscam entender e manipular temperaturas extremas. No Large Hadron Collider, atingiram 5 trilhões de Kelvin. No extremo oposto, chegaram perto do zero absoluto. Essas temperaturas têm implicações profundas para a física. Explorando esses limites, descobrem novos estados da matéria. Vamos explorar o que a temperatura realmente significa. As conquistas científicas modernas na manipulação da temperatura são notáveis. O Large Hadron Collider, no CERN, sonda as temperaturas mais altas. Ele recria condições do Big Bang. No outro extremo, avanços em técnicas de resfriamento. MIT alcançou a temperatura mais baixa registrada. Fenômenos como supercondutividade e superfluidez. Supercondutores podem revolucionar a tecnologia. A busca por temperaturas extremas expande os limites da ciência. Imagine uma rua movimentada da cidade, cheia de pessoas se movendo em velocidades diferentes e em várias direções. Algumas estão correndo para o trabalho, outras passeando tranquilamente e crianças correndo brincando. Essa cena vibrante, embora aparentemente caótica, representa o movimento constante de átomos e moléculas que compõem tudo ao nosso redor, mesmo objetos que parecem imóveis. A temperatura, em sua essência, é uma medida dessa energia cinética, a energia do movimento, possuída por essas minúsculas partículas. Quanto mais rápido eles se movem e vibram, mais quente um objeto parece para nós. Por outro lado, quando as partículas diminuem a velocidade, o objeto parece mais frio. Pense assim: uma xícara de café quente tem moléculas se agitando e saltando com mais energia do que um copo de água fria. Esse movimento constante é inerente a toda a matéria, mesmo em objetos aparentemente sólidos, como uma rocha ou um pedaço de metal. Os átomos dentro desses materiais não são verdadeiramente estacionários. Eles vibram dentro de suas posições fixas. Quanto mais intensa a vibração, maior a temperatura. À medida que aquecemos um sólido, estamos essencialmente fornecendo energia aos seus átomos, fazendo com que vibrem com maior intensidade. Por outro lado, resfriar um objeto envolve remover energia, fazendo com que os átomos diminuam seus movimentos. Este conceito de temperatura como uma medida do movimento atômico e molecular é fundamental para a compreensão de vários fenômenos físicos, desde os estados da matéria até o comportamento dos gases. É a dança invisível de átomos e moléculas que determina como percebemos e experimentamos a temperatura em nosso mundo. Temperatura e energia estão inextricavelmente ligadas. A temperatura é uma manifestação da energia cinética possuída por átomos e moléculas. Quanto mais energia essas partículas têm, mais rápido elas se movem e maior a temperatura. Essa relação pode ser quantificada com precisão por meio de várias leis e equações científicas. A lei dos gases ideais descreve como a temperatura, pressão e volume de um gás estão relacionados. Aumentar a temperatura de um gás a um volume constante leva a um aumento em sua pressão. O conceito de capacidade térmica destaca a conexão entre mudanças de temperatura e transferência de energia. Diferentes materiais têm diferentes capacidades térmicas. Essa relação é crucial para a compreensão de vários fenômenos naturais e aplicações tecnológicas. Imagine um mundo onde tudo para, onde o movimento incessante de átomos e moléculas chega a um impasse. Este é o reino do zero absoluto, a temperatura mais baixa possível, teoricamente falando, onde toda a energia térmica está ausente. É o ponto na escala de temperatura onde até mesmo as vibrações mais sutis da matéria deixam de existir. Alcançar o zero absoluto, em um sentido prático, é considerado impossível. Isso se deve à natureza fundamental da energia e às leis da termodinâmica que governam seu comportamento. Uma dessas leis afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transferida ou transformada.
Isso implica que sempre haverá alguma energia residual presente, impedindo que um sistema realmente atinja o zero absoluto. No entanto, os cientistas chegaram tantalizantemente perto deste limite final. Usando técnicas sofisticadas de resfriamento, como resfriamento a laser e aprisionamento magnético, eles resfriaram a matéria a apenas uma fração de grau acima do zero absoluto. Essas temperaturas ultrabaixas criam um ambiente único, onde a natureza quântica da matéria se torna cada vez mais aparente. Quanto mais perto chegamos do zero absoluto, mais bizarro e contraintuitivo o comportamento da matéria se torna. Átomos e moléculas começam a exibir propriedades semelhantes a ondas, confundindo a distinção entre partículas e ondas. Novos estados da matéria, como os condensados de Bose-Einstein, emergem, onde átomos individuais perdem suas identidades e se comportam como uma entidade coletiva. O conceito de zero absoluto tem implicações profundas para nossa compreensão da física e do universo. Ele fornece um ponto de referência fundamental para a temperatura, permitindo-nos definir e medir a energia térmica de forma consistente e significativa. Assim como a velocidade da luz representa um limite superior para a rapidez com que a informação pode viajar, o zero absoluto representa um limite inferior para a temperatura. A busca para se aproximar do zero absoluto impulsionou avanços significativos na criogenia, a ciência de produzir e estudar temperaturas extremamente baixas. Esses avanços levaram ao desenvolvimento de tecnologias como a ressonância magnética, MRI, que se baseia em ímãs supercondutores resfriados a quase zero absoluto para gerar imagens detalhadas de órgãos internos. Além disso, estudar a matéria em temperaturas ultrabaixas fornece informações valiosas sobre a natureza fundamental da superfluidez e da supercondutividade. Os superfluidos, como o hélio líquido próximo ao zero absoluto, exibem viscosidade zero, o que significa que podem fluir sem qualquer resistência. Os supercondutores, por outro lado, conduzem eletricidade com resistência zero, oferecendo o potencial para a transmissão de energia e armazenamento de energia altamente eficientes. O zero absoluto, embora inatingível na prática, serve como um poderoso conceito teórico que revolucionou nossa compreensão da temperatura, energia e comportamento da matéria em seu nível mais fundamental. Ele destaca a interconexão da física e do universo, lembrando-nos de que ainda existem mistérios a serem descobertos e limites a serem ultrapassados em nossa busca para compreender o mundo natural. Para representar e trabalhar com esse frio supremo com precisão, os cientistas usam a escala Kelvin, em homenagem ao renomado físico Lord Kelvin. Ao contrário de Celsius e Fahrenheit, que são escalas relativas baseadas em pontos de referência arbitrários, a escala Kelvin é uma escala de temperatura absoluta. Isso significa que 0 Kelvin, ou 0 K, representa o zero absoluto, o ponto em que todo movimento térmico cessa. Na escala Kelvin, os incrementos de temperatura são diretamente proporcionais às mudanças na energia térmica. Uma mudança de 1 Kelvin é equivalente a uma mudança de 1 grau Celsius, mas a diferença fundamental está no ponto de partida. Enquanto 0 grau Celsius representa o ponto de congelamento da água. 0 Kelvin representa a ausência absoluta de energia térmica. A escala Kelvin é indispensável em várias disciplinas científicas e de engenharia, particularmente aquelas que lidam com termodinâmica, astrofísica e criogenia. Ele fornece uma linguagem universal para cientistas em todo o mundo se comunicarem e compararem medições de temperatura sem ambiguidade. Além disso, a escala Kelvin simplifica muitas leis e equações físicas, pois elimina a necessidade de valores negativos de temperatura. Isso torna os cálculos e previsões teóricas mais simples e elegantes. A escala Kelvin, portanto, é uma prova do poder de um sistema de medição bem definido e universalmente aceito no avanço da compreensão científica. Você já se perguntou por que uma colher de metal parece mais fria ao toque do que uma de madeira?
Isso se deve à estrutura atômica e à condutividade térmica dos materiais. Metais têm elétrons livres que transferem calor rapidamente. Já madeira, plástico e borracha são isolantes térmicos. A capacidade térmica específica também influencia como os materiais absorvem energia. Manipulando a estrutura dos materiais, podemos criar inovações que moldam nosso mundo. A estrutura interna da matéria e a transferência de calor influenciam a temperatura dos objetos. O calor se move por condução, convecção e radiação. Condução é a transferência de calor por contato direto. Moléculas rápidas transferem energia para moléculas lentas. Convecção envolve o movimento de fluidos aquecidos. Fluidos aquecidos sobem e carregam energia térmica. Radiação transfere calor por ondas eletromagnéticas. A radiação pode ocorrer no vácuo, como o calor do Sol. Compreender esses mecanismos é crucial para muitas aplicações. Atingir o zero absoluto é um desafio monumental, exigindo isolamento excepcional e remoção constante de calor. Temperaturas ultrabaixas impulsionam avanços tecnológicos, da criogenia à computação quântica. Fahrenheit e Celsius são práticos para uso diário, mas Kelvin é essencial para a precisão científica. A escala Kelvin, começando no zero absoluto, é crucial para medições científicas e compreensão da energia térmica. Temperaturas extremas revelam estados exóticos da matéria, como os condensados de Bose-Einstein, revolucionando a mecânica quântica. A superfluidez, observada no hélio 4, mostra fluidos fluindo sem resistência, desafiando a gravidade. A supercondutividade permite que a eletricidade flua sem resistência, prometendo aplicações revolucionárias. A temperatura molda o cosmos, desde colisões de partículas até fenômenos quânticos, impulsionando a descoberta científica. As temperaturas extremas são portais para novas fronteiras científicas e tecnologias transformadoras.